Existe uma mesa, sabe? Que o Senhor preparou pra gente, que existe um lugar na mesa pra nós. Mas muitas vezes nós chegamos na mesa e nós não estamos, sabe, com fome de consumir aquilo que vem do Senhor. A gente chega na mesa do Senhor, nós vemos ali aquele alimento, mas nós já estamos cheios com as coisas do mundo. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Samile, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você não é novo por aqui, que bom ter você de volta. E eu espero que esse canal seja um instrumento na sua vida e que Deus fale com você poderosamente. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre Ezequiel 47, verso 5. Um versículo que eu li hoje de manhã, mas que eu fiquei meditando sobre ele durante todo o meu dia. Ezequiel 47, versículo 5 diz assim: Então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar nada, mas fundo demais para atravessar a pé. Vamos só recapitular um pouco, tá? Do versículo 1 de Ezequiel 47 até o versículo 5 vai falar sobre um rio, sabe? Ezequiel, ele vê ali um rio, e aquele rio, ele vai ter níveis diferentes de água. O primeiro nível de água bate no calcanhar. O segundo nível de água bate no joelho. O terceiro nível bate na cintura e o quarto e último nível, que foi o que a gente acabou de ler aqui, mais 500 metros, e a água ali era um rio fundo o suficiente para atravessar nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Você já pensou? Você vai ali e a água começa a subir, antes estava no tornozelo, agora está no joelho, agora está na cintura e agora você já está submerso, você não consegue mais atravessar. Você só tem a opção de ficar ali a nada, sabe? Deixar que o rio, ele venha te guiar. Isso é muito comum quando a gente vai pra uma praia e a gente decide não só ficar ali na areia, sabe? Eu acho que eu até falei sobre isso em um dos vídeos do canal, sobre você decidir dar passos de profundidade com o Senhor. E muitas vezes é muito comum a gente, no nosso dia a dia, a gente viver na correria, em que tem até uma pregação do pastor Thelmo Martinello que ele fala sobre a correria. Eu vou deixar por aqui na tela para vocês depois dar uma olhadinha. Em que a gente pergunta: "Ei, como é que tá?" E a pessoa: "Ah, tá na correria." "Ai, como é que..." "Não, correria." "E como é que tá sendo tua semana?" Tudo é correria, sabe? É como se a correria fosse simplesmente a nossa rotina, como se a gente não tivesse mais tempo pra nada. E é muito perigoso quando a gente vive na correria, quando a gente vive na proatividade, porque a proatividade, ela muitas vezes nos afasta daquilo que nós não deveríamos nos afastar, sabe? Nos mantém perto de coisas que nós não deveríamos estar perto e nos afasta de coisas que nós não deveríamos estar longe. E muitas vezes a gente esquece, sabe, que o relacionamento com o Senhor é sobre um rio. E existem níveis que você acessa de Deus. E quem tem fome, acha comida. Mas quando você diz que você tem fome, sabe, Deus, eu tenho fome de ti, mas você não busca o Senhor, você está se alimentando mais de coisas do mundo, você vai ficar mais cheio de coisas do mundo que das coisas de Deus. Porque uma coisa é você dizer que você quer, outra coisa é você dizer que você quer e você fazer algo, sabe? As nossas palavras, elas devem ser acompanhadas de atitudes. Em uma das cartas de João, ele fala assim: "Filhinhos, que o amor de vocês não sejam somente em palavras, mas também sejam em atitudes." Então, a gente muitas vezes diz que quer mais de Deus, que, nossa Deus, eu quero conhecer mais da tua palavra, Senhor, fala comigo, e às vezes a gente tá com os ouvidos fechados, às vezes a gente tá muito distraído, a gente não percebe que Deus, ele tá trabalhando, que Deus, ele tá falando, que Deus tá fazendo, e muitas vezes a gente fica: caramba, Deus, por que o Senhor fala tanto com fulano? Por que o Senhor fala tanto com cicrano? Por que tal pessoa cresceu tanto espiritualmente, cresceu tanto profissionalmente, cresceu tanto, sabe, em uma área, e eu continuo no mesmo lugar? Mas o que muitas vezes diferencia a nossa trajetória de outras pessoas é a prioridade que nós damos ao nosso relacionamento com Deus. Porque enquanto uma pessoa, ela prioriza Deus e ela se esforça diariamente para estar ali perto dele, para estar ouvindo a voz dele, para estar ouvindo direcionamentos, existem outras pessoas que, Deus é legal, Deus, ele é importante, mas só o domingo tá bom, só ouvir o que o pastor tá dizendo no domingo, ele tá ótimo pra mim. Mas pra que ler a Bíblia? Tem tanta pregação aí na internet, eu posso colocar pregação sobre algo novo e eu vou achar. Que bom que a internet tá dando pra gente, sabe, essa oportunidade, essa diversidade, na verdade, de palavras, de poder levar o evangelho de forma mais ampla, o evangelho alcançar mais pessoas, sabe?
Mas muitas vezes a gente está se tornando passivo, a gente não está agindo como nós deveríamos agir. Nós falamos muito, mas nós agimos pouco. E o relacionamento com Deus é sobre um rio, sabe? Um rio tão intenso que Deus ele quer que a gente não venha mais ter o controle, sabe? De estar com os nossos pés no chão. Mas Ele quer que Ele venha direcionar a nossa vida para que a gente venha somente descansar e o rio possa levar a gente. Como diz aqui, ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar, velho. Sabe? Às vezes a gente tem que abrir mão da nossa autoconfiança, da nossa segurança, da nossa independência e sermos pessoas que confiam mais no Senhor, sabe? Sermos pessoas que confiam mais nele, em querer andar de provisão em provisão, de segurança em segurança, sabe? E em querer viver mais coisas com Deus. Então, às vezes, a gente tá simplesmente sendo guiado por outras coisas. A gente tá sendo guiado pela internet, pelas notícias, pelas pessoas. E muitas vezes nós esquecemos que o Senhor, Ele quer guiar a gente. E nesse rio, você vai experimentar níveis de água à medida que você tem vontade de conhecer o Senhor. Existe uma mesa, sabe? Que o Senhor preparou pra gente. Que existe um lugar na mesa pra nós. Mas muitas vezes nós chegamos na mesa e nós não estamos, sabe, com fome de consumir aquilo que vem do Senhor. A gente chega na mesa do Senhor, nós vemos ali aquele alimento, mas nós já estamos cheios com as coisas do mundo. E pra gente acessar níveis, né, como diz aqui, sabe, níveis maiores, a água cada vez mais tomando de conta da gente, o rio do Senhor tomando mais de conta da gente. Então aqui Ezequiel, ele foi guiado por diferentes níveis, sabe? Começou no tornozelo, foi pro joelho, depois foi pra cintura, até que o rio, sabe, tornou impossível ele de atravessar andando. Então, assim como aconteceu com Ezequiel, Deus ele deseja levar a gente a lugares profundos, sabe? A uma profundidade do conhecimento de quem Ele é. Que bom que você conhece a Deus, que bom que você sabe que Jesus é Salvador, que Ele cura, que Ele é bom, sabe? Que bom que você conhece a Deus, mas que tal conhecer um pouco mais, sabe? Que tal passar um tempo, só você e Deus, sabe? Lendo a palavra, ser mais intencional, buscar Ele em jejum. Há um tempo atrás eu ouvi uma amiga falando assim, olha, eu tenho buscado o Senhor em jejum e tem sido muito legal. Inclusive Deus ele já me deu direções do que fazer na próxima temporada, o que eu vou fazer próximo ano, coisas que eu preciso ser mais intencional. Então se você está sem direção, se você está sem saber o que fazer, nossa, eu quero te recomendar, leia a palavra. Passe mais tempo com o Senhor. Não para ser uma moeda de troca, não para tipo assim, Senhor, eu vou fazer jejum e o Senhor vai me dar a direção. Senhor, eu vou fazer jejum e eu quero revelação. Não. Mas você falar assim, Jesus, eu quero fazer um jejum porque eu quero estar mais perto de Ti. Mas para que o Senhor venha revelar o que dentro de mim precisa ser mudado. Para que eu venha estar cada vez mais próximo de quem o Senhor quer que eu seja. E muitas vezes, gente, são excessos que a gente está carregando dia após dia e que vai deixando a gente mais pesado, vai deixando com que a gente venha ter dificuldades para caminhar. São coisas do nosso dia a dia que impedem a gente de entrar, sabe, no rio e alcançar níveis mais profundos de intimidade e revelação com o Senhor. Então eu quero te desafiar. Escolhe um livro, chama alguém para orar se você está se sentindo desanimado, se você está se sentindo sozinho. Chama alguém para orar. Vai ler a palavra, chama o Senhor para te acordar nas madrugadas. Coloca um alarme para você se lembrar. Olha, agora eu vou passar 15 minutos com o Senhor orando. No tempo que tu tá trabalhando, que tu tá estudando, que tu tá fazendo algo, sabe? Tu tem a oportunidade de falar com o Senhor, fala. Vai estudando, vai trabalhando e vai orando ali ao Senhor, um pensamento. Tá saindo de casa pra faculdade, pro trabalho, pra fazer alguma coisa e vai orando, sabe? Vai declarando a palavra. Toda vez que eu vou sair, eu sempre oro o Salmo 91, Salmo de proteção. Eu sempre declaro, Senhor, a tua palavra diz que os teus anjos, eles andam ao meu redor, que os teus anjos protegem os meus pés, para que eu não venha machucar os meus pés em caminhos tortos. Sabe, Senhor, a tua palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar vivendo uma situação difícil, mas tudo posso naquele que me fortalece. E entender que andar com o Senhor não significa que tudo vai ser uma maravilha, mas significa que o Senhor, Ele quer guiar a gente e que em todo momento Ele é o bom pastor que não deixa faltar nada. A palavra de Deus diz, Salmos 23, você deve saber com certeza, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Então nada terei falta, sabe? Caminhar com o Senhor, Deus ele quer direcionar a gente para que a gente realmente experimente o que é viver uma vida em que nada venha nos faltar.
porque ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar nado e fundo demais para atravessar a pé. Deus, Ele quer que nós venhamos experimentar um nível maior do rio dele, um nível em que a gente está ali totalmente dependente, em que os pés, eles não estão mais ali, sabe, sobre a superfície, mas o nosso corpo esteja totalmente submerso. E não precisa ter medo. Andar com Deus e experimentar da provisão, do cuidado, da direção dele, você precisa abrir mão do medo e confiar, porque ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa viver cada dia mais, vivendo mais e mais do conhecimento do Senhor, da revelação de quem Ele é, lendo a palavra e sendo uma pessoa cada vez mais próxima daquilo que Deus quer que você seja, vivendo a vida com propósito e intencional. Que Deus te abençoe.